espalhando fake news. Não, eu sou criador de conteúdo. Tá. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre consoles da Nintendo. Tá. Desde os consoles retrô até o mais atual, que é o Nintendo Switch. Tipo, desde Nintendo 64 até... Desde Nintendo Game Watch, que era igual aqueles de tela de calculadora. Já viu aqueles igual Tetris, não sei, 1000 jogos em um? Desde a época que a Nintendo... Eu tenho vídeo desde que conta da Nintendo desde a década de 80 Tá. até hoje em dia. E a Nintendo... eu sou um dos criadores parceiros dela aqui no Brasil. Então ela me manda todos os jogos de lançamento, eu cubro todos os lançamentos, me convida para os eventos, sabe? Que acontecem aqui no Brasil. E esse canal já tem 5 anos, esse trabalho. Então eu faço vídeo de review, vídeo de lista de jogos e também vlogs, né? Nos eventos. Sim. E a Nath fala de dorama, né? Isso. Dorama é coisa coreano, não é? Isso, são Tá. novelas asiáticas, né? Assim, o termo certo seria K-drama, né? C-drama. Mas atualmente todo mundo chama as novelas asiáticas no geral de dorama. Mas você faz conteúdo sobre isso? Sim, aí eu faço conteúdo sobre... não, assim, na maioria das vezes sobre os doramas coreanos. Pô, legal. Mas como é que vocês começaram? Como é que você começou na Nintendo? Como é que você foi parar nesse universo? Assim, existe Imagina futebol, né? A pessoa tem um clube, tem um time e tal. E meio que no videogame, eu acho que principalmente porque no Brasil as pessoas tinham uma certa dificuldade de ter mais de um console. Hoje em dia não. Hoje em dia você consegue ter um Xbox, um Nintendo, um PlayStation. Mas eu cresci... Ainda mais com coisas de TV agora que você pode conectar. Por exemplo, o Xbox você consegue... Literalmente tem um... Esqueci o nome agora do... O Game Pass, né? Game Você consegue Pass, usar o cloud, jogar em nuvem sem nem ter o console. Pô, eu inclusive, tô jogando com o Xbox assim. Tô jogando, assim, eu compro aquele negócio de ter preferência de horas e tal, etc. Mas eu tenho jogando direto assim, porque eu jogo PC e agora tô jogando com o Xbox controle. Um dos produtos mais vendidos, eu acho que nas últimas promoções da Amazon Day, por exemplo, foi a versão do Fire Stick deles que tinha já compatibilidade com o Xbox. Já vinha com Sim. controle, você não precisa mais do videogame para jogar. Sim. E a tendência é que, com o passar do tempo, os videogames não tenham nem mídia física mais, né? Já tem Sim. modelo de videogame sem mídia física. Mas começou a paixão pela Nintendo porque desde pequeno eu jogo Nintendo. E antigamente você tinha um Nintendo, um Super Nintendo ou um Mega Drive. Eu sou dessa época, né? Uhum. Depois você tinha um Nintendo 64 ou um PlayStation. Era muito difícil ter os dois. Eu sou da época do Nintendo 64. Eu tinha o Nintendo 64 daquele laranjão, sabe? Os sabores, né? Que eles tinham uva, laranja. Laranja era lindo, translúcido. Cara, eu tinha um Nintendo 64 e um Game Boy Color roxinho, com a fita do Charizard. Tipo assim, era meu kit gamer. Não, era o kit dos sonhos. Aí eles chamavam de Atomic Purple. Ele era meio... Era esse? Era o que era meio translúcido? Era o que era todo translúcido, né? Translúcido. O translúcido roxo. Muito lindo esse modelo. Cara, eu jogava aquilo ali, era a fita do Charizard, que era o meu Pokémon preferido. E lá ia eu jogando. Aí era, tipo assim, jogava, sei lá, Game Kart, Super Smash Bros. No Nintendo, tipo, 64. E ali eu tava jogando Pokémon, alguma coisa do tipo. Então, essa época que gerou uma paixão. Eu acho que afetou toda uma geração. Sim. Então, meio que hoje em dia existe sonista, o Xbox o pessoal chama de caixista, e tem um nintendista. A Nintendo ficou muito tempo fora do Brasil. E desde que a Nintendo voltou pro Brasil, o último console dela, sem ser o Nintendo Switch, que é o atual, foi um grande fracasso. Então deu uma baixa na popularidade. Só que a galera que curtia a Nintendo continuou curtindo, né? E agora tá bem em alta, assim, criadores de conteúdo Nintendo no Brasil. Então existe um nicho, uma comunidade que fala só sobre consoles da Nintendo. E eu tô inserido nesse nicho já há 5 anos. Agora tem muito mais, mas quando eu comecei tinham poucos, assim. E a paixão continua. Então eu falo não só dos novos, mas eu falo de todos esses jogos, sabe? Eu faço listas, por exemplo, de melhores jogos de corrida do Nintendo 64, que tinha muitos. Né? Mario Kart tem que estar lá, né? Diddy Kong Race, né? Aqueles jogos de fliperama, que você chegava nos fliperamas e tinha. E toda vez que a Nintendo lança um jogo, eu reúno uma galera pra gente fazer um bate-papo no final de semana. Sabe? Igual o pós-jogo. O pessoal assiste o jogo, tem um tira-teima lá pra falar do jogo. É a mesma coisa. Fala do lançamento. Se o gráfico tá bom, se tá ruim. Parte técnica. Se ele é divertido, não é? Isso gera horas, assim, interagindo com o pessoal. Cara, e aí é uma questão, tipo, de todos os consoles que você já jogou, porque a gente tava falando, você começou lá em 1980, de pegar console de 1980 até hoje em dia. Tem algum que você mais gostou de jogar?
Seja portátil ou de televisão. Eu tenho, assim, eu comecei a jogar, eu sou de 90. Eu nasci em 1990, mas naquela época demorava pra tecnologia chegar, então eu acabei jogando os da década de 80 também. Só que o console da minha geração mesmo foi o Super Nintendo, assim, foi o que tiveram jogos que são inesquecíveis, tipo Zelda, eu joguei meu primeiro Zelda no Super Nintendo, Claramente, Super Mario World, que Zelda. foi aquele, todo mundo jogava Super Mario World, então ele é o que eu tenho o maior carinho. Super Mario World é que eles têm que fazer 150 estrelas, não é? Esse é o Salvar a Super Mario Peach. 64. Ah, É tá. o 120 estrelas, e aí depois teve o de 10 que tinha uns 150 estrelas. Isso. Ele é o 64. O Super Mario World, ele foi o primeiro que teve o Yoshi, que você podia montar o Yoshi. Cara, Sabe, 2Dzinho ainda. não, É. eu não peguei essa fase anterior a mim, mas porra, maneiro. Mas é memorável, assim. Então, essa memória que você tem com o Mario 64, provavelmente é a memória que eu tenho com o Super Mario World no Super Nintendo. Então, por isso eu tenho esse carinho. Não adianta que a gente vai envelhecendo e eu acho que tudo que você fala, nossa, na minha época era melhor. E nos videogames eu acho que continua a mesma coisa. Por mais que os gráficos hoje sejam incríveis, super realistas, eu sempre vou ter um carinho maior, porque eu acho que eu era criança naquela época, né? Então, Sim. tinha mais magia, assim. E Cara, ficou. tem vários jogos assim que acho que hoje em dia não tem. Por exemplo, Banjo-Kazooie, eu não vejo mais. Pessoal, não tem Banjo-Kazooie pra PC, tem Nintendo, basicamente. Então você pega, sei lá, Banjo-Kazooie, aquele Fox, não sei se você lembra. Star que era Fox. Até Star hoje estão Fox. cobrando um decente, não fizeram, né? Cara, eu era viciada em Star Fox, eu fui em todos os planetas, assim, eu joguei muito. Super Smash Bros, que você misturava um pouco de cada universo, cara. Então eu tenho uma memória afetiva grande, assim, acho que a Nintendo marcou muita geração. A geração da década de 90, assim, foi muito marcada pela Nintendo, que era em alta, que era Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color. Aí depois teve aquele outro Game Boy que era deitadinho, esqueci o nome dele. O Game Boy Advance. Game Boy Advance. Pokémon ajudou muito, né? Ajudou muito. Pokémon vendeu muito Game Boy Advance. Cara, aquele Game Boy SP que você dobrava, assim, que tava na época... Eu tenho os meus até hoje, em pleno funcionamento. Eu modifiquei todos eles e coloquei todos eles com a telinha iluminada. E jogo hoje horrores ainda. Infelizmente, minha mãe doou as minhas coisas sem o meu consentimento. Poxa. Isso acontece com todo mundo. É normal. São coisas que eu nunca vou superar, mas ela fez isso. E a Nath, você fala sobre dorama. O que é dorama, Nath? Então, doramas são novelas asiáticas, né? E, assim, o termo certo seria, né, K-drama, C-drama, enfim, cada país tem a sua denominação. Mas aqui no Brasil ficou conhecido como doramas, no modo geral, as novelas asiáticas. E eu falo, assim, na maior parte das vezes, das novelas coreanas. Eu gosto muito das chinesas e tudo mais, mas, assim, meu amor mesmo são as novelas coreanas. Tem alguma novela coreana que tenha dado muito certo no Brasil, mas talvez não tanto lá? Como é que funciona essa conexão do universo da Coreia com o Brasil, assim? Porque eu sei que, por exemplo, o pessoal escuta muito K-pop, que é o gênero musical de música coreana. Mas assim, coreana. Mas em relação à novela, como é que é o impacto aqui no Brasil? Porque eu vejo que tem Netflix e tal, o catálogo tem várias novelas asiáticas, mas assim, eu confesso que eu não... Como é que funciona esse mercado aqui no Brasil? É um mercado que tem crescido muito, assim, principalmente depois da pandemia. Eu acho que 2020 foi, assim, o ano maior para a entrada de dorameiras, porque veio a pandemia, né? Todo mundo estava em casa, eu acho que não tinha muito o que fazer. Eu, inclusive, sou dessa época. Comecei a assistir no final de 2020. E eu acho que, assim, teve um boom, Pousando no Amor. Né? Quem é dorameiro que vai estar assistindo, com certeza acho que vai se identificar, porque foi um dorama que explodiu aqui no Brasil. Ele veio dublado, né? Então veio pela Netflix. Então ele foi um dorama que trouxe muitas dorameiras. E agora, recentemente, teve um dorama chamado Rainha das Lágrimas, que também veio dublado e assim, foi o auge, sabe? E agora, né, tá vindo pro Brasil vários coreanos, vários atores. Eu acho que, assim, a Coreia descobriu o Brasil agora. E a gente tá tendo muitos eventos. Veio o Cha Yun-no, né? Veio o Sang-han, que fez My Secret Romance. Agora vai vir o Seo In-guk, que é também um ator coreano, vai vir em agosto. Então, assim... Coreia descobriu o Brasil. E assim, você fala sobre dorama, mas como é que é a produção de conteúdo que você faz no dia a dia? Como é que funciona isso?
Eu gosto muito, assim, de dar dicas, né? Conversar com as dorameiras. Normalmente eu posto também cenas de doramas, coisas engraçadas, sabe? Memes. E é muito legal, sabe? Essa interação, porque é um mercado que vem crescendo muito. E vem muitas pessoas, assim, é muito interessante porque vem pessoas de tudo quanto é lugar, sabe? Você consegue ver dorameiras que têm 14 anos, como também consegue ver dorameiras que têm 65, 70. Assim, tá sendo um boom mesmo, acho. E assim, na prática, esse movimento que a gente tá vendo da Coreia fazer sucesso no Brasil, você percebe isso em outros lugares do mundo ou é uma coisa mais brasileira mesmo? Como é que funciona isso na prática? Eu acredito que tá sendo um boom também ao redor, né, do mundo por causa da Netflix. Porque a Netflix tem trazido, assim, muitos doramas, né, para várias regiões, não só Brasil, e também porque vem dublado. Então, isso dá mais acessibilidade para as pessoas assistirem. Então, acredito que, assim, é geral, sabe? Não teve um episódio no México que rasgaram a roupa do ator? Como é que... O Chayun veio pro Brasil e depois ele foi pro México. E aí, chegando lá, assim, eu sei que foi uma loucura total, sabe? Fizeram um tumulto, agarraram o ator. Então, Meu parece que é Deus. uma febre parecido com naquela época que era Rebelde, que os atores Sim. Mas eu acho mexicanos que vinham tá pra maior cá. ainda, né? Por Tá. causa do público que é, assim, é aberto, né? Tá global. Sim. Cara, uma coisa que é, assim, a América de modo geral, mas principalmente, assim, a América Latina, a América Central, a gente é muito fã, né? Então, cara, cantor, ator, enfim, todo o universo lá fora que vem pra cá é um calor que eu acho que o pessoal não tá acostumado. Então você vê, cara, desde Taylor Swift até, pô, um ator de novela coreana, a gente tá abraçando e tá amando e tá aquilo tudo. E assim, eu confesso que no México eu não sabia que era uma coisa assim tão forte. Sim, sim. Eu acho que, assim, essa galera, né? Por exemplo, o RBD foi um sucesso, né, aqui no Sim. Brasil. A gente abraça muito, né? Uhum. Quando é, assim, grupos famosos, quando é uma novidade, assim. Eu acho que o Brasil adora, abraça. E, assim, tem um boom, né? Tem a febre aqui, é fato. Eu acho que os asiáticos também não... Eles têm uma cultura diferente. Não tá acostumado com abraço. Por exemplo, você assiste um dorama, até rolar o primeiro beijo, já tiveram Sim. 12 episódios, entendeu? Cara, Pra pegar na mão são 10 episódios. eu né? assisti uma novela, mas aí não era coreana. Cara, eu não sei, gente. Eu vou Turca. descobrir. Turca! Turca. É outra que Turca. tá em alta. São as Nossa novelas senhora, turcas. eu peguei uma novela turca pra assistir, que era a história, tipo assim, eles eram casados, e eles eram pobres, eles eram um casal pobre e tal, e aí o cara, tipo assim, ele sempre tava meio que se endividando pra empreender em coisas novas e loucas e diferentes, e a mulher tava sempre, tipo, cara, CLT ali, trabalhando pra sustentar o casal. E aí eles brigam e tal, se separam. Ele acaba conseguindo um último empreendimento que dá muito certo, e ele fica milionário. E aí ela acaba depois, por ironia do destino, trabalhar na empresa dele. E aí, enfim, começa aquela coisa, aquela novela mexicana. Assim, mexicana não, turca. Turca, né? Mas parece que a fórmula é a fórmula da novela mexicana, né? Cara, acho que eles demoraram tipo, uns 20 episódios pra dar, tipo, um beijinho. Eu falei, se fosse no Brasil, já tava... Nossa senhora. Mas rola uma emoção de quando dá o primeiro beijo, né? Não, no dorama é todo assim, sabe? Um procedimento pra chegar no primeiro beijo. Quando tem beijo quente, sabe? Aquela coisa assim mais profunda, a dorameira que já tá acostumada com aqueles beijos xoxinhos, né? Que beijo de olho aberto, a dorameira fica impactada. Mas beijo de olho aberto é complicado. Mas na gente. Coreia... Às vezes nem mexe a cabeça, sabe? É uma coisa assim. Meu Deus do céu. Porque alimenta por migalhas. Aí quando chega um negocinho assim, fica, meu Deus do céu, aconteceu algo muito quente aqui. Pois é, a gente fica impactada de verdade. Acho que a gente desaprendeu a ter beijo quente, beijo, sabe? Tipo. Sim. E é uma coisa até engraçada, né? A Coreia, enfim, lá do Oriente, assim, do mundo, tem essa questão, esse tabu um pouco maior com beijo, com cenas. Isso é muito traduzido também dentro do universo de novelas, séries e tal. Tem até um reality show, esqueci o nome agora. Esse eu sei que é coreano, que é... Tipo, só vai bem que uma praia deserta.
E aí eles têm que dar... Sabe qual é? Sei, eu só esqueci o nome agora, mas é... Ilhado? Ilhados e Desesperados. É Um uma coisa negócio assim. assim, é. É, tipo, alguma coisa assim do gênero. E assim, o pessoal também é tipo, cara, acho que acho que se vi uns 2 beijos ali, a série inteira foi muito. Então, tem essa questão do certo tabu. Eu não sei, como é que é a cultura asiática coreana em relação a isso? Eu acho assim que eles são muito reservados, sabe? Uhum. Geralmente não tem contato físico, não tem demonstração de afeto em público. Então, isso acaba sendo apresentado nos doramas dessa forma também. Porque como os doramas vão para ao ar lá na Coreia, em horários assim que as crianças podem estar assistindo e tudo mais, eles têm essa preocupação, sabe, de não colocar muito afeto. Às vezes até assim um abraço, sabe, não tem, sabe, essa coisa assim. Acaba sendo algo mais inocente, mas eu acho que isso é em produção asiática quase que no geral, né? Até nos videogames, Nintendo costuma ser considerado videogame pra família, justamente porque não Sim. tem temas tão pesados, tão violentos. É diferente de você pegar um PlayStation que você vai ter um God of War, sabe? Sim. Algo desse tipo. Você vai imaginar que é algo totalmente... Evita-se polêmica, né? Sim, Nos pô. doramas, nos filmes. Pô, tudo você que vê. pega Cyberpunk, Baldur's Gate e tal, que até é mencionado, assim, a questão... Você pode escolher a configuração, se vai aparecer nudez. Se vai ter mostrando Se vai- a parte sexual, sabe? O jogo já tá legal. nesse nível. Então talvez essa seja uma barreira pro jogo entrar no console Nintendo até hoje também. Sim, né? sim. Por um filme passar na TV japonesa ou coreana. E essa barreira sobre temas que são mais polêmicos ou mais pesados, ou enfim, você enxerga como algo positivo, negativo, um diferencial? Eu acho que são culturas diferentes. Por exemplo, até a indústria como ela funciona, né? No Japão, as pessoas ainda compram muito CD e DVD, só pra você ter uma ideia. Cara, A não indústria fazia da a música, do menor- livro lá, não tá passando pela crise que a indústria tá passando no Brasil, né? E no restante do mundo. Eu acho que é algo positivo, porque... Assim, não é exatamente que um console asiático, por exemplo, a Nintendo não tenha jogos adultos. A Nintendo tem jogos adultos, mas eu acho que o foco principal de um console Nintendo não é voltado para um jogo adulto. O que eu tô querendo falar? GTA 6. Quando o GTA 6 lançava, vender muito mais PlayStation 5 e Xbox Series X do que Steam. hoje em dia. Eu, por exemplo, tô lá comprando. Né? Todo mundo vai sair correndo para comprar. Num console da Nintendo, por exemplo, não precisa disso. O que faria mover rios assim de compra seria um novo Zelda, sabe? Nossa, um novo Zelda 3D, um novo jogo do Mario 3D. Só que ali por baixo do pano as coisas já vão se mesclando, já tem um The Witcher, sabe? Já tem um jogo um pouquinho mais adulto, uma versão de GTA e tal rolando ali, mas nunca com o mesmo destaque que um jogo com a identidade da Nintendo, que tem outros valores, sabe? Eu acho que, assim como na cultura asiática no geral, você assiste um anime, o Naruto, ou você vai assistir Dragon Ball, você vai assistir Pokémon, todos esses desenhos eles têm uma fórmula, né? One Piece está fazendo muito sucesso, que valoriza camaradagem, amizade, sabe? Lida muito com esses temas. Eu acho que isso se traduz não só nas produções, mas também na forma da educação coreana, né? Sim. É bem diferente. Asiática, né? Asiática, no Asiática geral. de modo geral. E, cara, assim, cara, Nintendo marcou a infância de todo mundo da geração 90, dos anos 90 ali. Eu, por exemplo, sou de finalzinho de 94, então peguei ali Nintendo 64, Game Boy Color, Advance, SP, enfim, já tive tudo isso na minha vida. E aí, uma curiosidade mesmo, assim, como é que você acha que hoje a cultura asiática e, de modo geral, principalmente a Nintendo, como é que ela tá hoje em dia posicionada no Brasil? Como é que ela impacta hoje em dia o mercado brasileiro? Porque a gente sabe que, cara, tem Sony, você vai ter Xbox, você vai ter Steam, você vai ter um pouco de cada coisa. Como é que a Nintendo tá hoje em dia em relação ao Brasil? Então, a Nintendo saiu do Brasil no fim do Wii U. O Wii U foi um console que foi lançado em 2012. Em meados de 2014, a Nintendo estava passando por uma crise muito grande e ela saiu de vários países, né? Por conta de tributo, não estava vendendo bem, os jogos estavam caros. E ela teve que fazer um certo recuo. A Nintendo voltou para o Brasil em 2018.
oficialmente para o Brasil, não. Voltou a vender produtos no Brasil. E desde então acontece um processo que é um pouco complexo, porque toda essa parte de tradução, de localização dos jogos da Nintendo não é feita aqui, é feita em Redmond. Porém, Onde fica Redmond? Agora você me pegou exatamente Tá. em qual parte, né? Mas o central de tradução do mundo todo da Nintendo não fica exatamente aqui no Brasil. Tem alguns polos, sabe? Mas geralmente nos Estados Unidos e Canadá. E essa, pelo menos a área da Latam, porque tem a Nintendo norte-americana, que cuida da Nintendo Latam. Então é como se a Nintendo Latinoamérica fosse uma subsidiária da Nintendo dos Estados Unidos, que é uma subsidiária da Nintendo do Japão. Entendeu? Tem todo esse processo. Então, existe um cuidado para que os jogos da Nintendo localizados, eles não sejam uma tradução livre, que eles sejam localizados para cá. Por exemplo, você joga um novo Mario Party, ele vai ter vários trocadilhos, conversas ali, que é para traduzir com as piadas de dentro do nosso país, para que faça sentido pra gente também. Sim. Tem todo a esse dublagem, cuidado. né? Alguns jogos já tem, inclusive, dublagem mais simples. Alguns jogos falam vitória, sabe? É sua vez, coisas assim bem simples. Sempre houve uma cobrança muito grande para que a Nintendo trouxesse jogos como Zelda, Pokémon, Mario em português do Brasil. E de 2018 para cá, nós estamos agora, né, já chegando no fim do console atual dela, que é o Nintendo Switch. Está chegando um novo console que vai ser anunciado até março de 2025. E durante algumas entrevistas com os representantes da Nintendo, principalmente porque eles estão em todos os eventos no Brasil já há algum tempo. Brasil Game Show, agora na Gamescom Latam, eles sempre mandam um representante e sempre tem um stand. Eles começaram a fazer vários eventos em shoppings, conhecido como Nintendo Switch Shopping Tour, onde eles colocam cabines para as pessoas poderem experimentar o Nintendo Switch. Eles conseguiram trazer um preço bem melhor do Nintendo Switch no Brasil comparado aos seus concorrentes e começaram a vender jogos em mídia física no dia do lançamento. Você falou agora sobre ele trazer um preço competitivo para o Brasil. A gente sabe que o Brasil, hoje em dia, é um dos países que mais tributa jogos de modo geral, né? A indústria aqui, ela é muito, muito ruim, tanto para quem quer fazer jogos independentes, para aqueles indie games, até para as grandes produtoras. E, enfim, você pega Xbox, Sony, própria Nintendo... tem um grau de dificuldade, uma barreira de entrada muito grande pra gente chegar no Brasil com preço competitivo. Como é que a Nintendo conseguiu trazer isso pro Brasil e, cara, ter essa vantagem frente ao concorrente? O Nintendo Switch, por si só, ele já é um aparelho que é mais barato, né? Ele tem uma tecnologia mais barata, né? O PlayStation 5, o Xbox Series S e Series X, eles são consoles, digamos que de nova geração. Então, a Nintendo, ela tá meio que um passo atrás em nível de tecnologia, mas a proposta é muito agradável. A questão é que antes da Nintendo vir pro Brasil, os consoles da Nintendo eram vendidos em mercado cinza. Então, o cara no Mercado Livre, sabe, na Shopee da vida, ele ia cobrar quanto ele queria num console. E a Nintendo vindo pra cá, ela tabelou esse preço. Então, se você compra um PlayStation 5 numa promoção a R$3.500, hoje em dia você compra um console da Nintendo, um modelo... São 3 modelos, né? O Lite, que só funciona portátil, o Nintendo Switch V2, que funciona na TV, e tem um modelo que é OLED. Você acha um modelo que funciona só portátil por R$1.200 em loja oficial com garantia numa boa promoção. Então é um preço muito diferente de você ter que comprar, sei lá, R$3.500, R$4.000 um PlayStation 5. Então essa diferença eu acho que foi um atrativo. E com relação aos jogos, a mesma coisa. Há 3 anos atrás, você achava jogo de Nintendo mídia física a R$700 sendo anunciado no Mercado Livre. E hoje em dia tem uma tabela de que um preço de jogo mídia física da Nintendo vai custar no Brasil, no máximo, R$350. E R$300 na loja digital. Apesar de caro, a gente tem que lembrar que o preço tabelado dos jogos da nova geração, ainda que digital, né, PlayStation 5 e Xbox, é de R$350. Então dá pra gente notar como que a Nintendo tá tentando se adaptar ao mercado. E o atrativo tem sido jogos em português, porque depois de muita luta, assim, agora a Nintendo trouxe já um jogo do Mario em português do Brasil. Qual jogo? O Super Mario Bros. Wonder. Ele tá totalmente em português do Brasil. Tem uma florzinha no jogo, que é a florzinha tagarela, que tem diálogos dublados. Ela fala coisas do tipo, respira, não pira. E vários dialetos e trocadilhos, assim, que fazem sentido pra gente.
E agora vai chegar um novo jogo de The Legend of Zelda em português do Brasil, que é o Ecos da Sabedoria, onde você inclusive joga com a Zelda durante o jogo e não com o Link, que é o personagem principal. Tem a ver com essa camisa que você tá usando ou não? Essa camisa aqui é a camisa do lançamento do Zelda Tears of the Kingdom. Sim. Foi o primeiro evento da Nintendo em São Paulo para influenciadores e jornalistas, fechado, o primeiro evento fechado de lançamento de jogo, onde eles deixaram a gente jogar o jogo antes do lançamento, experimentar o game e tal, e isso foi bem da hora. Outra ação da Nintendo dentro do Brasil para tentar se aproximar mais do público, né? E esse que vai lançar agora, qual que é o nome? É o Ecos da Sabedoria. E você falou que dá pra jogar de personagem... É um personagem feminino. Todos os jogos da série Zelda, a gente joga com o Link, que é o personagem principal. O pessoal sacaneia o Zelda, né? Mas, na verdade, é o Link que tem que salvar a Zelda. E agora houve essa inversão. A gente vai jogar com a Zelda, tendo que salvar o herói de todos os jogos. No caso, a gente joga com a princesa. Certo? E sabe quando é que vai lançar esse ou não? Esse é o lançamento agora de agosto. Lançamento de agosto de agora. Isso, da Nintendo. Nossa senhora. Quando é que lança? Olha, eu agora tô meio perdido na data, mas é por volta do dia 20 de agosto. Ih, vamos perder a eleição. Esse vai dar o que falar. Vamos jogar. É que dia 16 começa a eleição, mas a prioridade sempre é a gente jogar um pouquinho, né? Cara, e uma questão assim, a gente vê hoje em dia que, cara, o Brasil, ele tem uma legislação péssima para jogos. Fato, não tem como a gente questionar em relação a isso. Então, a gente tem imposto sobre muita coisa. Os jogos aqui, cara, parece que o Brasil, ele não quer dar certo em muitos aspectos, mas quando a gente trata do cenário de games e esportes eletrônicos, acho que é um esforço maior ainda para dar errado. E eu vejo que cada vez mais a gente tá tentando bater de frente e a gente tá tentando mostrar como é que o Brasil é um lugar fértil pra gente estar presente aqui. E, cara, eu sou vice-presidente da FERJ, que é a Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro. A gente tá buscando trazer um pouco do protagonismo aqui pro Rio. E é uma dúvida, assim, que, cara, acho que todo mundo tem. Como é que a gente... O que a gente pode fazer para tornar o cenário do Rio de Janeiro e do Brasil, de modo geral, mais atrativo para que as empresas queiram estar aqui? Porque você falou que a Nintendo saiu do Brasil, acho que em 2012, né? Em 2014. 2014. E depois ela voltou oficialmente em 2018, porque, cara, tava difícil, regulação, imposto, a vida não tava fácil. Como é que a gente pode facilitar o cenário para que as grandes empresas queiram estar aqui e queiram, de certa forma, cara, entender que o Brasil é um mercado interessante pra gente estar aqui presente? Eu acho que o principal é entender como que o videogame atualmente, né, interage como mídia na vida do cidadão em si, né? O videogame, ele tem um histórico de ser conhecido, por exemplo, como um jogo de azar, né? O videogame se popularizou em fliperama, então era um ambiente de bar, sabe? Onde tinham caça-níqueis e ficou aquela história, assim, como de que quem joga muito videogame é vagabundo. Então, o videogame, ele acabou sendo colocado durante muito tempo ao lado de coisas que são vistas de uma forma negativa na sociedade. Porém, hoje em dia, a gente tem várias ramificações do videogame, né? Você tem os esportes, que são... hoje em dia você vê várias categorias diferentes, né? Equipes de atletas de esporte, eventos dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Major, né? O evento de CS, né? CSGO, que faz muito sucesso, mobiliza a gente do mundo todo aqui dentro. A gente agora, a FERJ está fazendo vários campeonatos no estado do Rio de Janeiro, né, de um modo geral. Acho que o maior que está fazendo é do CS2, inclusive, que é o circuito estadual. A final agora vai ser na Rio Innovation Week. E, se eu não me engano, a gente está com a maior premiação do Brasil, que acho que é até R$250 mil. E tem o Rainhas do Clutch, esse é um campeonato de Valorant, que é focado para o cenário feminino, que também tem tá com a maior premiação do cenário brasileiro, que é até de R$100 mil. Então, tipo, cara, a gente, enquanto FERJ, tá fazendo essa parte de, cara, buscar campeonato, de trazer o pessoal pra cá, de investir, tanto educação de base. Então, a gente tá, por exemplo, focando em fazer até a própria Gamecraft de Aperi, a gente focar na base da galera de fazer essa integração da educação com os games, mostrar como que essa conexão é importante e tentar mostrar como esse ecossistema é importante. Mas, assim, o trabalho que a gente faz é trabalho de formiguinha. Eu acho que a gente precisa de algo, cara, a nível nacional mesmo, de como que a gente traz isso pra cá? Porque é muito difícil. É muito difícil e,
assim, às vezes desanimador até, porque não é fácil, nem um pouco. É uma questão cultural também. Se você pega uma comparação em nível de eventos, né? Rio de Janeiro e São Paulo, Sim. você vê que a cidade de São Paulo ela tem uma estrutura totalmente Sim. diferenciada para receber esses eventos, que no passado foram eventos que aconteciam no Rio. Sim. Por exemplo, a própria Brasil Game Show, os Sim. organizadores que são de Niterói, BGS. eles já fizeram eventos aqui no Rio e o evento acabou migrando para São Paulo. E envolve toda uma questão de segurança e de espaço, sabe? De recepção aqui no estado. Mas esse tipo de incentivo de novos eventos surgindo no Rio, né? Eventos grandes, por exemplo, Sim. como do esporte, são eventos que você vê que tem público. Se você assiste uma partida de CSGO, você vê como que são as torcidas. Sim. Parece que tá num estádio, o pessoal comemorando, sabe? A cada partida. Então, você vê que tem um público, o pessoal que vem do mundo todo ainda. E o Rio de Janeiro ainda é uma das principais cidades do país para o evento game, assim, mais aquecido. Sim. Infelizmente, os eventos que acontecem aqui são muito pequenos. Só que eu acho que com a chegada de novos eventos, sabe? Trazendo esses eventos grandes para edições aqui dentro do estado, pode ser que com o tempo esse cenário se aqueça. Sim, né? sim. E isso não é nem no meio gamer, né? No meio asiático também, todos os eventos, assim, de grande portes, até das vindas, né, dos atores coreanos, estão sendo todas em São Paulo. Não tem evento aqui, assim, praticamente... que, sabe, que venha para o Rio de Janeiro. E tem espaço, não falta, pessoal capacitado não falta. Eu acho que pode ter um incentivo para trazer esses grandes eventos para dentro da cidade novamente, né? Sim. Não, é até uma coisa que a gente tava até conversando com o pessoal mais cedo, que, cara, assim, a construção que São Paulo foi fazendo para poder receber esse pessoal de entretenimento, games, etc., foi uma coisa que não foi de um dia pro outro, foi uma construção de anos. E a gente, de certa forma, permitiu que a gente perdesse esse protagonismo de toda a parte de entretenimento e tudo fosse muito para lá. Porque você vê, por exemplo, a Globo nasceu aqui no Rio de Janeiro. A Globo hoje em dia faz novela aqui no Rio, faz novela também lá em São Paulo. Você pega, por exemplo, os grandes eventos que começaram, você falou até da BGS. Cara, a BGS começou aqui, os produtores são daqui, mas já acabou indo para São Paulo. Muita coisa que a gente começou a fazer, tanto parte de entretenimento quanto a parte de games, começou aqui no Rio, a gente foi perdendo esse espaço para São Paulo. E, cara, eu particularmente fico extremamente revoltada com isso, porque, cara, o Rio de Janeiro São Paulo, cara, pelo amor de Deus. Principalmente porque você desce do avião, você já vai decepcionado. Você pega o avião aqui, desculpa, né? Você desce no Santos Dumont, você vê aquela vista linda, parece que vai entrar na água. Você desce em Guarulhos com o avião todo preto, sabe? Sim. Não é uma ofensa a São Paulo em si, mas o Rio de Janeiro tem condições em nível turístico, sabe? Ele tem muito mais atrativo. E o que mais revolta é que você vai num evento em São Paulo, você chega lá, metade do evento é carioca. Sim. Você sai do Rio para ir para São Paulo para ver todo mundo do Rio lá dentro. Sim. Né? Então. Não, até a própria BGS. Qual foi o evento que veio agora? Foi. Alguma coisa. Gamescom Latam. Cara, gente, assim, grande parte do pessoal que tava lá, tipo assim, tinha muita gente que era carioca. Muito. Eu, por exemplo, fui pra BGS, quase todo ano que eu vou pra BGS, assim, cara, eu encontro muita gente carioca de lá. Então. Acho que a nossa missão aqui é justamente trazer esse protagonismo de novo pro Rio. Que, caraca, cara, Rio de Janeiro, a gente tem Pão de Açúcar, tem Cristo Redentor. Cara, a gente é uma das maiores paisagens, cartão postal do mundo. A gente tá perdendo pra São Paulo. Cara, o que tem em São Paulo? Ninguém sabe. Metrô, ciclovia, ninguém se metrô bota. deles infelizmente, o metrô deles é muito melhor. Mas aí é temporário. Mas ninguém viaja pra pegar metrô, né? Mas eu sinto muito que falta, assim, uma estrutura, sabe, maior aqui pro Rio de Janeiro. Sim. Porque você, por exemplo, você vê o show da Taylor Swift que teve aqui no Engenhão, né? Que aconteceu, assim, tudo ao redor. Até arrastão teve. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho, sabe, da estrutura. Concordo. Por exemplo, você chega numa rodoviária, um aeroporto em São Paulo, você tem, a gente falou do metrô, né? Mas você tem toda uma estrutura de que você já sai dali, você já entra no metrô e você roda a cidade inteira, você vai pra onde você precisa. No Rio, você desce na rodoviária e é aquela confusão para o cara querendo te forçar a entrar num táxi, te forçar num carro do cara que não tem aplicativo
louco, você não sabe se vai ser roubado, passa 2 caras numa Sim. moto, você não Não. sabe se atravessa pra pegar o Uber, Não. ou que você atravessa pro outro lado, já Cara, foi parada por 15 calma cracudos, aí. é complicado. Uma novidade que existe na rodoviária Novo Rio agora, acho que começou em abril desse ano, que agora eles têm um Uber Lounge deles, você pega o estacionamento. Ah, isso é ótimo. Olha, Ah, então uma já melhora, estamos uma melhora, melhorando. calma aí. Não, mas- São esse tipo de ações, são é, essas sim. ações que parecem Não, bobeira, e- mas não são. E até essa questão do metrô, assim, cara, hoje em dia a gente tem um problema muito grave do metrô, que é basicamente o metrô no Rio de Janeiro, ele é estadual, né? Então você tem 70 deputados na Alerj e um governador que tem que lidar com o metrô, que é uma concessão estadual do Rio de Janeiro. Você consegue me falar uma única parte do metrô que não passa na cidade do Rio de Janeiro? Nenhuma, né? Exatamente. Então você vai ter deputado que tem a base eleitoral, sei lá, em Araruama, em Campo dos Goytacazes, em, sei lá, vamos pegar Volta Redonda, Barra Mansa, enfim, você vai ter gente que vai ter base eleitoral em vários lugares e que não consegue, não vai olhar para o metrô no Rio de Janeiro, porque o metrô no Rio de Janeiro é basicamente a cidade do Rio. Então quem vai olhar para o metrô de Janeiro? Os poucos deputados que têm a base eleitoral no Rio. Então não faz sentido nenhum o metrô atualmente estar sendo olhado até pelo estado do Rio. Tinha que ser olhado pelo município. Porque o município tem interesse de que a gente tenha linhas de metrôs em mais lugares do Rio de Janeiro. Porque, cara, vamos falar assim, pega a Zona Oeste, pega assim, tem algumas linhas, pega ali aquela reta que a gente tem na Zona Sul, tem uma reta que passa por um pedacinho na Zona Norte. Você pega a Zona Norte daqui pra cá e Zona Oeste inteira, não tem. Você tem Jardim Oceânico, você tem um negocinho ali. Então, até pra gente falar de mobilidade urbana, de estrutura, tanto de parte de segurança, mobilidade urbana, a gente conseguir ter esse espaço pra gente conseguir receber as pessoas aqui e ter enfim, as pessoas conseguirem se movimentar aqui sem precisar necessariamente de Uber, é uma coisa muito ruim comparado com São Paulo. Então, acho que a gente tem que se inspirar em São Paulo pra muita coisa e a gente tem que, assim, tornar do Rio o que é de interesse do Rio de Janeiro. O metrô, por exemplo, não tinha que ser estadual, tinha que ser municipal. Porque é interesse nosso. O metrô tá no Rio, não tá em Campos, não tá em Araruama, não tá em Volta Redonda, tá na capital. Tem uma estrutura muito interessante dentro do Rio, se a gente parar para pensar. Você tem VLT, que é lindo você andar de VLT, você sair do metrô e entrar de VLT. Em São Paulo, a gente consegue passar de metrô para trem sem sentir uma diferença muito grande. Sim. Mas aqui, você tá no Rio, você vai no metrô, você vai pro trem, você tem que tomar muito cuidado para onde o trem tá indo, porque você vai ver tudo quanto é tipo de cenário que você possa imaginar, passar por uma série de problemas. Então, existe a estrutura de trem, de VLT. Agora, você imagina toda essa estrutura. Trem, VLT, metrô, sabe? Funcionando perfeitamente em suas integrações. Isso vai ser lindo. Não tem como São Perfeitamente Paulo... também é uma palavra forte em São Paulo. Não vou dizer perfeitamente, né? Mas assim, de forma digna, pelo menos. Tem Tá. como o Rio melhorar nesse aspecto. Com Não certeza. tem como São Paulo colocar uma praia, um litoral dentro da cidade, né? Trazer várias paisagens lindas que a gente tem aqui. Sim. Mas é mais fácil o Rio conseguir acertar esse lado. Mas aí que tá, eu acho que é mais fácil a gente trazer uma malha de metrô, ferrovia, ônibus do que São Paulo ter praia. É verdade. Isso aí a gente consegue fazer. Com certeza. Cara, gente, mesmo com todo o cenário que a gente tem hoje em dia machucado no Rio de Janeiro em relação ao cenário geek, o cenário de esportes, a gente vê que tem muita gente boa que tá tentando manter esse universo vivo. Eu, por exemplo, descobri esses dias que existe uma federação de swordplay, que é o pessoal revive momentos históricos e de games, e, cara, faz luta de espada. Cara, o pessoal se veste, assim, tem vários clãs e tal, tem o pessoal dos andarilhos, tem o pessoal... Enfim, você tem vários, assim, vários clãs ali entre si e que, assim, eles levam essa atividade muito a sério. E o universo geek, de modo geral, também, eu vejo que tenta sobreviver aqui. Eu, particularmente, sou muito fã do universo de Star Wars. Eu vejo que a galera tenta sobreviver, assim, do jeito que dá. Vocês têm experiência nesse aspecto de cara, em eventos, participar de eventos? Como é que tá pra vocês? Você falou de Swordplay, eu lembro que a gente, durante a faculdade, teve podcast, e aí a gente tinha um podcast geek, né, que era o Unigeek, e a gente entrevistava todo tipo de nicho geek. A gente entrevistou uma galera de Swordplay, né, eles têm vários estilos diferentes, fizeram a apresentação pulando de um lado pro outro, com espada, com arma, muito doido, Cara, né? teve a feira de medieval esses dias. A gente Eu entrevistou também. batalhei contra o líder dos andarilhos.
Obviamente eu perdi, mas assim, eu durei alguns segundos antes de perder, então tá bom. Mas isso é muito interessante. Existem muitos nichos geeks dentro do Rio de Janeiro. Você Sim. tem a galera que é, assim, o Conselho Jedi, tem um pessoal de Star Wars, né, que celebra ali o 4 de maio. Você vai encontrar um pessoal, inclusive a Nath até fez a cobertura uma vez, do pessoal que joga quadribol. Campeonato, você sabia O que pessoal treina lá na Quinta da Boa Vista. aquele esporte do Harry Potter, com Sim, vassoura sim. debaixo da perna, correndo, jogando várias tem bolas. E o com pessoal tá ali há campeonatos anos seríssimos. jogando quadribol ali. Uma pergunta, como é que funciona o pomo de ouro? É uma pessoa com um pão de ouro, assim, É uma- sabe? Atrás, assim, Meu na Deus. É uma traseira. pessoa com um Tá. short assim e um pão Correndo de ouro pra como um se fosse um lado e pro rabo. outro. Aham. Amarrado na bunda mesmo, Meu assim, Deus como do se fosse céu. um rabo pão de É ouro. isso, e é- ela fica correndo é um voada de um velcro, lado né? pro outro, É um que ficam velcro. tentando agarrar ela, entendeu? E pegar o pão que tá ali na bunda dela ali. Meu E quem Deus. conseguir pegar, né, Sim. Nossa, mas pontua. é sério, tá? Mas é sério o negócio, né? é Cara, muito sério. E esse negócio assim, Conselho Jedi, assim, cara, eu sou muito fã de Jedi e eu nunca tive ouvido falar desse conselho. Como é que funciona? Como é que é? Tá ativo ainda? Como é que isso é? A última vez que a gente participou, assim, de uma dessas reuniões, acho que foi no Cine Odeon, Foi no Imperato. não foi no Imperato, teve Foi no Imperato Imperato. que a força esteja Que a força com você. esteja com você. Esse 4 é de maio. um É, dos no 4 eventos, de né? maio. Assim, e você nesse é um tipo de evento que você vê crianças aprendendo a batalhar com sabre de luz, sabe? Concurso de cosplay, né? Melhor figurino da série. Você vê jogos, quiz, assim, de perguntas e respostas sobre a série. Bate-papo sobre cada um dos filmes com fãs. Então, existe esse cenário forte. Assim como existe Star Wars, qualquer coisa geek que você pegue aqui dentro, existe um nicho bem forte, bem aquecido. Videogame retrô, são vários eventos de menor porte que acontecem dentro do Rio. Que... De Star Wars, não. Star- Vários, mas Star Wars tem. Ah, com certeza. Que- Em jogos, assim, você vai achar a comunidade dentro dentro de um evento de games, mas sempre tem. Dificilmente você vai em qualquer evento, seja ele o que for, de anime, de videogame, de série, que você não vai achar um Stormtrooper andando de um lado pro outro, né? Tem Cara, o Batman de Copacabana, pô, Meu né? Deus do Tem céu. essas coisas. Esse é a raiz geek dentro do Rio. Cara, eu vou te falar, eu tô muito interessada depois desse podcast, eu quero muito entrar. Porque assim, tem alguns jogos de Star Wars que eu jogo que são antigos, tipo Star Wars The Old Republic, Star Wars Knights of the Old Republic, que eu conheço porque as pessoas que jogam hoje em dia. O pessoal tá mais interessado no último jogo que saiu. Eu não, eu quero o jogo que tem 20 anos. Esse eu quero jogar, que é o mais legal de todos. Eu quero muito entrar nessa comunidade, porque tem alguém pra jogar comigo, porque eu tô jogando sozinho. Você tem que jogar os Star Wars de Nintendo 64, que são maravilhosos. Quais? Tem são dois que eu gosto muito. Um que é o de nave, que é a Batalha de Naboo. Saiu o primeiro pra Nintendo 64 e o segundo pra GameCube. E o outro é de tiro, de exploração. Deixa eu ver se eu lembro agora. Difícil. Battlefront, não. Não, aí o Battlefront é bem moderno, saiu pra ah. PlayStation 4. Eu achei meio... Não gostei, não. Ele já não conta a história, assim, você não tem uma exploração muito Cara, eu me boa. amarro em jogo de FPS, mas FPS de Star Wars não agradou, assim. Na minha humilde concepção, eu prefiro RPG. Tipo, acho que é mais... Conta a história, tem mais roteiro pra trabalhar enredo, né? Muito Sim, bom. sim. Pô, tu pega o Star Wars The Old Republic, que é um jogo que tem... Assim, eu comecei a jogar The Old Republic em 2015, então tem 9 anos. Mas antes disso ele já era... Em 2015 ele já era um jogo mais antigo, então, sabe, sei lá, deve ter uns 15 anos aquilo ali. E, pô, você pega a história, cara, é um jogo que se passa há 1000 anos antes de toda a confusão que teve de Darth Vader, Luke, etc. Você pega, então, você conhece todo o universo de Star Wars. Então, você joga com 8 personagens. Quando você joga, por exemplo, como Sith, você literalmente se forma na academia pra você se tornar um Sith. Então, todo o processo, o que você tem que fazer, como é que funciona, toda a mecânica, como é que aquele mundo funciona. Então, tipo assim, é uma experiência muito enriquecedora pra quem gosta do universo de Star Wars. E saber que tem pessoas no internet que gostam disso, cara, eu fico com o coração quentinho. Cria um vínculo com a força, né? É normal, assim, você encontra um fã, quando encontra o outro, aquele encontro tem que ter uma magia ali, né? Sim. Isso é muito importante. Fora as discussões, né, de quem tá certo, os Sith, os Jedi. Eu, por exemplo, defendo os Sith, eu adoro essa discussão. Mas eu acho que não tem tempo mais pra gente ter essa discussão aqui, mas eu defendo ferrenhamente os Sith porque eles estão certos. Léo, agora uma pergunta muito séria. Você começou a jogar Pokémon, você tem 3 Pokébolas pra escolher.
Charmander. Todo mundo vai escolher o Charmander. Quem fala que escolhe Squirtle ou Bulbasaur é mentira. É só pra parecer que é bonzinho na internet. Eu ainda não conheci uma pessoa de verdade que pegou um Pokémon pela primeira vez e falou assim, eu escolhi o Squirtle. Não, foi na segunda ou na terceira vez. A própria Natasha, Eu escolhi o o vermelho, o Pokémon de fogo, ele tinha mais atenção. A gente comprou o Pokémon Scarlet e Violet, ela viu o Pokémon... Foi pouco. O Fuecoco, que é o vermelhinho de fogo, foi direto nela, assim, sabe? Então... Eu acho que é algo até visual. Então, Charmander. Tá Todo jogo de Pokémon até hoje, a Nintendo faz questão, a Pokémon Company faz questão de meter um Charizard lá. Mesmo que não tenha nada a ver. mas é porque é o melhor Pokémon de todos os Pokémons. Vende, Não é? é o mais legal de todos. Convenhamos. É. Tá, e agora uma pergunta um pouco mais polêmica. A gente tem aí Xbox, a gente tem PlayStation, a gente tem a Nintendo. Eu sei que tem o seu preferido, mas eu queria agora te dar esse espaço pra explicar por quê. Por que não Xbox? Por que não PlayStation? Por que a Nintendo? Eu acho que videogame é muito pessoal, né? Se você não tiver um Nintendo, se você tiver um PlayStation, você só jogar jogos de PlayStation, você vai criar um vínculo com aquele videogame. Todo videogame serve para se divertir, né? E hoje em dia a maioria dos jogos que saem para um console acabam saindo para o outro também. Então, eu acho que é uma pergunta injusta. Qual console é melhor? Né? Eu acho que não é uma questão de melhor nem pior. Eles têm as suas diferenças, as suas vantagens e desvantagens, né? E o que é melhor pra mim, nesse caso, é igual time. Fala assim, o Flamengo é melhor do que o Fluminense? Sim. Não, depende. Onde? Na tabela? Em todos os lugares. Entendeu? Então, pra um flamenguista vai ser, mas pra um tricolor não. Então, essa é uma pergunta muito, muito impessoal. Agora, na minha opinião, eu prefiro Nintendo por conta dos exclusivos. As pessoas falam assim, por que você joga Nintendo e você não joga outro console? Porque a Nintendo surgiu lá atrás, é uma empresa que tem mais de 100 anos de história, mais de 130 anos de história. A Nintendo, por exemplo, Shigeru Miyamoto, que é o cara que criou Mario, Zelda e Donkey Kong, é o cara que está até hoje trabalhando na Nintendo, que criou vários outros desenvolvedores que foram passando essa identidade dos jogos da Nintendo, voltada em gameplay, em diversão, de um pro outro, de pupilo, sabe? As ações da Nintendo no mundo são ações que são contraproducentes ao que acontece no cenário. Por exemplo, a Nintendo não quer trabalhar com inteligência artificial. Ela valoriza a criatividade dos seus desenvolvedores. A Nintendo, enquanto estão todas as empresas fazendo demissões em massa, a Nintendo é uma empresa que é a empresa que mais contrata no mundo inteiro hoje em dia, sabe? Com menor índice de demissão. A Nintendo, mesmo sendo uma empresa japonesa, onde na legislação você não aceita casamento do mesmo sexo, ela reconhece o parceiro de um funcionário que é homossexual como reconheceria um marido e mulher normalmente. Sim. Então ela tem ações que me fazem olhar para aquilo e falar, poxa, isso me dá orgulho. Eu gosto muito de jogar Zelda, Mario, Pokémon, Donkey Kong, Xenoblade, Smash Bros, Mario Kart, uma série de jogos que existiam há 20, 40 anos atrás e que continuam existindo até hoje. Então eu cresci jogando todos eles. Você imagina se eu compro um PlayStation? A primeira coisa que eu vou falar, pô, mas não tem um Zelda? Não tem Mario? Então isso aqui, infelizmente, não é pra mim. Vai ser casual, mas pra mim não funciona. Outra coisa, eu como mulher me sinto abraçada pela Nintendo, porque tem muitos jogos assim voltados pra gente, né? Pra, tipo, o jogo da Princesa Peach, Animal Crossing, né? Que não é só de mulheres, mas abraça muito a gente. Entre outros jogos maravilhosos. Como o jogo do Mario novo, né? Que dá pra jogar com a Peach, com a Daisy. Então... Tem o jogo da Peach. E agora o Zelda, podendo jogar com a Zelda. Sim. Sabe? Sim, São algumas questões que... A Nintendo gosta de deixar claro. Agora, há pouco tempo atrás, ela não entra em polêmica, mas ela deixa claro. Teve um personagem que é transexual. Fica subentendido, é um remake... Fica subentendido, mas no novo jogo, os diálogos deixaram claro que esse personagem é transexual. A Nintendo ela não colocou pra polemizar, ela não deu destaque excessivo pra isso, mas ela simplesmente fez essa inclusão de uma forma suave ali dentro. Tá ali. É até semelhante com aquele Hogwarts que lançou agora. Agora não, tem uns 2 anos, final de 2022, que tinha uma personagem que atendia no bar, que fica subentendido que é uma mulher transexual, mas você percebe isso pelo diálogo, porque ela fala em algum momento que o nome dela era um nome masculino e agora ela tem tipo, um nome feminino. Você...
2+2. Você entende Fora que... a personalização dos personagens, você consegue colocar, né? Consegue fazer um personagem mulher com uma voz masculina ou vice-versa, né? Também. Sim, Achei isso sim, bem sim. legal. E aí, uma questão. Última pergunta pra gente encerrar a parte do Léo. Mas, cara, eu vejo que, assim, a Nintendo hoje em dia ela não foca tanto no competitivo, de modo geral. Ela não tem muitos jogos de competitivo. Tipo, cara, CS2, Valorant, LoL. Você pega aí desde Riot até outros estúdios. Você vê que o pessoal cria jogos que vão pro cenário de esportes eletrônicos. A Nintendo, eu não vejo indo pra esse lado. Por quê? Assim, a Nintendo tem atualmente alguns jogos que são bastante competitivos, como por exemplo Splatoon, que é como se fosse um FPS, só que você atira tinta pra todo lado. Uhum. E tem um Pokémon Unite, né? Uhum. Que é como se fosse um League of Legends de Pokémon. Uhum. Porém, Tem pra iPad, não tem? tem pra Eu iOS, joguei. Android e Nintendo Switch. Eu né? já joguei, é brabo. É bem similar, assim, a um LoL, né? É parecido com o LoL, Só Legal. que tem uma questão na Nintendo que ela tem um pé atrás. Não só nas tecnologias, ela geralmente é a última a usar uma tecnologia, porque ela tá mais obsoleta, fica mais barata. Mas a Nintendo teve alguns episódios de problema com comunicação online, sabe? Há pouco tempo agora teve digamos que um escândalo, né? Um dos vencedores do torneio mundial de Splatoon, ele cometeu crime de racismo digital. E aí a Nintendo fez questão de desclassificar esse time por conta dessa polêmica, sabe? Então, a Nintendo tirou as comunicações online do Nintendo Switch, você consegue jogar conversando com outra pessoa, mas você precisa baixar um aplicativo que precisa ter a autorização dos pais para uso, porque esse tipo de assédio, de bullying, ele ainda é muito frequente. Eu acho que até da própria cultura asiática, sabe? Então a Nintendo parece que não quer interagir enquanto não existirem, isso óbvio, né? É uma impressão minha e também acho que da comunidade que está mais próximo, enquanto ainda não existem regras sólidas com relação a crimes digitais. Sim. Sabe? Cyberbullying. Não tem como ter um controle. O Sim. seu filho pega o videogame, começa a jogar conversando com o outro. Não tem como a Nintendo saber o que tá acontecendo ali. Sim. Não existe uma regra, uma lei, uma legislação correta com isso. Então, isso eu acho que isso afasta a Nintendo do cenário digital competitivo online. Sim. Até existem leis hoje em dia que combatem racismo, homofobia, etc e tal, mas é muito difícil pro servidor do jogo, né, e assim, pro jogo, na verdade, ser responsável por pegar aquele caso. Então, geralmente, o pessoal pega quando alguém se dá o trabalho de ir lá, denunciar, ficar em cima, ou quando é um caso que tem muita repercussão, e aí o pessoal vai lá, pega e cai em cima, e aí sim, você tem um desfecho naquilo ali, porque hoje, de modo geral, o crime que você comete na internet de injúria, calúnia, homofobia, racismo e tal, assim, dificilmente tem um desfecho, né? Até porque você tem que ir atrás, descobrir quem é o IP por trás, quem é aquela pessoa, quem tava falando aquilo ali. Então, é um cenário realmente mais difícil, mas, assim, você tem que realmente querer muito correr atrás e perder tempo, perder dinheiro, ou fazer aquele negócio ter um crescimento muito grande para as pessoas que cometeram aquele crime terem um retorno, terem, assim, uma punição pelo que elas estão fazendo. É bem difícil. Né? E eu acho que a Nintendo tem esse certo cuidado para que um jogo dela não seja associado. Você imagina um caso de pedofilia que aconteceu por conta de um chat dentro de um jogo. Então a Nintendo tem muito cuidado com isso. Mas ao mesmo tempo ela dá alguns passinhos, né? Como o Splatoon, o Pokémon Unite. Agora ela lançou um voltado para os speedrunners, que é o NES, Nintendo World Championships NES Edition, onde você joga clássicos de Nintendo 8 bits com vários desafios. São 150 desafios com 13 jogos clássicos pra ver quem consegue fazer o melhor tempo dentro das provas. E isso você compete com gente do mundo todo. Caraca. Sabe? Então, assim, ela dá alguns passos nessa geração, mas parece que ela tá esperando, de fato, esse mercado se solidificar. Até porque o console anterior, o Nintendo Wii U, ele tinha comunicações online. Você conseguia jogar Splatoon online, jogar vários jogos online conversando, só que deu muito problema e eles removeram. Então, acho que é por esse motivo. Tá. E uma última pergunta. Eu sei que a Nintendo voltou pro Brasil em 2018 e, cara, você consegue falar um pouquinho sobre os planos da Nintendo pro Brasil ou pro Rio de Janeiro? Se tem algo nesse sentido, algo
Um pouquinho de spoiler, na verdade. Então, eu já conversei várias vezes com os representantes oficiais da Nintendo, né? Na Nintendo América Latina. E eu converso com eles, eu vou a eventos e cobro desde a época que não tinha mídia física sendo vendida aqui. Então, a Nintendo, nesses anos que ela está oficialmente no Brasil, ela conseguiu trazer videogames e mídia física sendo vendidas oficialmente no Brasil. Ela conseguiu trazer agora mais de 10 jogos já em português do Brasil. Alguns com dublagem simples, né? Mas legendados também. Ela colocou no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, mais especificamente na cidade, né? Alguns eventos, como esse o Nintendo Switch Shopping Tour, que é um stand do Nintendo que passa em vários shoppings diferentes para as pessoas poderem experimentar. E com relação a São Paulo, principalmente, ela esteve presente em todos os grandes eventos de game. Big Festival, BGS, Gamescom, sabe? CCXP. Então a Nintendo esteve presente em todos esses grandes eventos, mesmo em contrapartida, por exemplo, a Xbox e PlayStation, que não participaram desses eventos. E aí, Rio de Janeiro, você falou sobre esse negócio que teve no shopping, eventos de games aqui no Rio. A Nintendo tá presente aqui no Rio? Como é que ela tá? Olha, oficialmente não. Assim, o que eu posso falar, tipo, em off, não totalmente off, né? Mas que eu já participei de alguns eventos aqui no Rio, com outros criadores. A maior parte dos influenciadores da Nintendo que falam de Nintendo estão no Rio de Janeiro. Então, digamos que em alguns eventos não oficiais, assim, eventos menores nos quais eu participei e outros criadores participaram, tinham olhos de dentro da Nintendo vigiando o evento. Olha aí, coisa Sabe, pra gente fazer. Tinha gente da Nintendo assistindo o evento, sabe? Vendo o que tava... Não oficialmente. Tipo, comprou ingresso, entrou e foi assistir. Mas a gente sabia que eram pessoas que tinham cargos dentro da Nintendo no Brasil. Sim. Sabe? Pô, acho que é um mercado aí pra gente explorar. Trazer a Nintendo um pouco mais pra cá, não é? Pô, a gente é mais legal que São Paulo. Com certeza, a gente tem praia. E eles vêm pra tirar férias, né? E eles não vêm só pro evento. Vêm pro evento Exato. E depois vai curtir o Rio, pô. Não, férias não, pô. Que isso? Folga, pelo menos, né? Uma folguinha. Não, mas acho que dá pra gente conversar aí, pô. Vamos trazer a Nintendo pra cá também. Só São Paulo? Pô, São Paulo não tem nada, só tem prédio. Prédio, metrô. Ninguém gosta disso. Mas, Nath, olha só. Você falou muito sobre a questão do pessoal ir muito pra São Paulo, de dorama, e não ir pro Rio. Por que isso acontece? E o que a gente precisa pra trazer a galera pro Rio de Janeiro? São Paulo está sendo atualmente o polo asiático no Brasil, né? Tanto, assim, pela cultura, né, paulista, a liberdade, né, que tem, assim, toda a cultura do K-pop, né, toda a cultura asiática. Então, acredito que ele já tem, assim, um pezinho na cultura, né, asiática. E o que falta para o Rio é isso, sabe? É explorar o lado turístico do K-pop, dos doramas, que, assim, tá super em alta. E a gente precisa de eventos aqui também. E aí, uma questão que eu vejo o pessoal muito falar, né? Que existe mais uma rixa entre a galera da novela turca e da novela do K-pop. Eu, particularmente, só assisti a turca e eu adorei. Você, como é que você se posiciona em relação a essa polêmica? Assim, eu acho que tem espaço para os dois, mas acredito que... Não, escolhe um lado. É injusto, né? Porque eu acho que a novela coreana é o que tá conquistando mais. Assim, pelo meu ver, né, de dorameira, eu acho que a novela coreana tem realmente, assim, sabe, vindo pra abalar. Tanto então, na questão a novela coreana é melhor do que a novela turca? Pra mim... pra mim, sim. Eu já te peguei assistindo filme turco e você gostou. Já assisti filme turco, gostei. É um caminho sem volta também. Mas, assim, eu não quero me aventurar no mundo turco. Porque eu sei que é um vício, né? Quase ali uma droga. Mas então a turca é melhor que a coreana, porque é um vício? Não, os dois. A novela coreana, se você começa, você não para. Você vira dorameiro pra sempre. É uma coisa que, sim, você não quer mais fazer outra coisa da sua vida. Você só quer ver dorama. Você tem que lavar a louça. Mas aí você tem ali dorama na Netflix dublado. E você coloca dorama dublado enquanto você tá lavando louça. Sim. Você abre o perfil, assim, da Netflix, só tem coisa coreana. A sua vida muda, sabe? Tipo, antes você era brasileira. Agora você quer ser coreana. E aí, a turca também tem dublado, né?
Assim, eu não sei, assim, eu sou um pouco fora Na turca. sabe, das informações É que da a turca, pelo que eu mas... entendi, é muito viciante, aí não pode ver. A coreana pode. Não é tão viciante assim. Ah, eu acho que é, porque às vezes quando a gente sai, fica muito tempo dentro de casa e vai pra rua, assim, e vê as pessoas que não são coreanas, a gente estranha, entendeu? Nesse nível. Porque tu também gosta de dorama. É porque só passa coreano na minha TV. Ela cola as fotos de coreano pelo quarto, só escuta música coreana, coisa louca. É porque é assim, é uma lavagem cerebral mesmo que os coreanos fazem na gente, né? A gente começa a se vestir, sabe? Os looks são diferentes, né? Os looks coreanos, então a gente quer virar uma coreana mesmo. Sim. Muito bom. Léo, Nath, muito obrigada por terem vindo. Cara, eu tô muito feliz de ter recebido um pouco do universo geek aqui, porque eu acho que esse universo hoje tá pouco visto no Rio de Janeiro e a gente tem uma força muito grande que a gente tem que valorizar e fazer crescer. Então, gente, se vocês quiserem falar rede social, divulgar um pouco o trabalho de vocês, tá super liberado. Eu agradeço por estar aqui participando. Muito, muito, muito obrigada. O meu canal é Doraminha Pop, tanto no YouTube quanto no Instagram e TikTok. Léo? Foi um prazer, o papo foi bem da hora, bem divertido. E é sempre muito legal poder falar sobre Nintendo. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho no YouTube e nas demais redes sociais, é o @nerdnintendista. E aí lá a galera vai conseguir ver conteúdo sobre Nintendo desde o Nintendinho 8 bits até o Nintendo Switch. Gente, tchau, tchau. Muito obrigada por acompanhar mais esse episódio do AleleCast. Beijo, beijo, tchau, tchau.